Olá, olá meus amores. É, Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir o vídeo, mas a maioria tá assistindo de manhã e de tarde. Lembre-se, é muito importante ver os vídeos antes de fazer as atividades, tá bom? Hoje a gente vai dar um tempo de português, vamos dar um tempo de matemática e vamos estudar geografia. Vamos pegar esse livro lá? Vocês ainda têm esse livro, né? Tá guardadinho. Então pega esse livro aqui que hoje a gente vai estudar geografia. Esse livro aqui, ele tem geografia e história. Então eu vou deixar umas páginas lá para trás e vou entrar na parte de geografia, tá bom? Então vocês vão pegar ele e vão abrir na página 142, tá? Vamos dar um tempinho de português e de matemática e hoje vamos estudar um pouquinho de geografia, página 142, o crescimento da população brasileira. Quando pretendemos conhecer a população de um município, estado ou país, é importante saber o número total de pessoas que formam essa população e também algumas de suas características. Nosso país tem uma das populações mais numerosas do mundo, de acordo com o IBGE, no ano de 2015. Cerca de 204 milhões de brasileiros viviam no território nacional. Isso se deve principalmente ao elevado crescimento que a população brasileira apresentou a partir do final do século XIX. Observe o gráfico a seguir. Então, o título do gráfico é o crescimento da população brasileira entre 1890 a 2015, tá? Embaixo aqui do gráfico a gente tem os anos, dá uma olhadinha aí embaixo. O ano começou em 1890 e foi até o 2015. Em pé tem população em milhões, que é o número de pessoas, mas está determinado em milhões. Então, 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões, 250 milhões. Então, em 1890 era 14 milhões. Em 1900, no ano de 1900, 17 milhões. Em 1920 subiu para 31 milhões. Em 1940, 41 milhões. 1960, 71 milhões. Em 1980, 121 milhões. Em 2000, 170 milhões de pessoas. E em 2015 subiu para 204 milhões de habitantes. Primeira bolinha, em sua opinião, por que a população brasileira cresceu tanto, principalmente a partir de 1940? Bom, gente, a população cresce, o nascimento de várias pessoas, né? Aí tá escrito assim, ó, São Paulo é o município mais populoso do Brasil, de acordo com a IBGE. No ano de 2010, cerca de 11.152.344 de habitantes viviam no espaço urbano e 101 mil habitantes viviam no espaço rural. Na foto, pessoas em uma estação de metrô da cidade de São Paulo, capital do estado, em 2017. Bem cheio, né, gente? Ainda bem que, eu não sei se continua, mas deve continuar. Transporte público não melhorou nada. Mas olha, em época de pandemia, esse transporte desse jeito aí, essa estação de trem, hein? Nossa Senhora, meu Deus do céu, que situação. Então, a população ela cresce por vários motivos. Por gente saindo da zona rural, vindo para a urbana, a taxa de natalidade aumenta muito no Brasil, nascem muitas pessoas. O Brasil também é um país está ficando bastante idoso também. Graças a Deus, então, os velhos demoram mais a falecer. Então, isso tudo vai aumentando o número de pessoas no Brasil. Muitas pessoas entram no território brasileiro para vir para cá, morar aqui de outro país. Então, vários motivos fazem o aumento de uma população. Página 143. Uma determinada população cresce por uma série de fatores. Vejamos quais são eles no caso da população brasileira. Então, aí vai explicar por que a população brasileira vem aumentando. A partir do final do século XIX, a vinda de numerosos grupos de imigrantes, sobretudo de países europeus, contribuiu para o crescimento da população brasileira. Foi o que eu falei, vindo de outros lugares para cá. A melhoria de alguns serviços essenciais, como a distribuição de água tratada e encanada, rede de esgoto e coleta de resíduos, beneficiou aspectos da saúde, reduzindo o número de mortes da população.
Os avanços científicos da área médica, com o aprimoramento dos tratamentos de saúde, fizeram surgir novos medicamentos e vacinas. Com isso, o número de mortes provocadas por doenças diminuiu. Então, o número de mortes diminuiu no Brasil e a taxa de natalidade aumentou, que é o número de nascimentos. No final do século XX, nossa população continuou a crescer, porém em ritmo mais lento. Entre os fatores que contribuíram para a queda no ritmo do crescimento da população está a maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Isso levou à diminuição do número de filhos por mulher. O uso de métodos para evitar a gravidez também contribuiu para essa diminuição. Então, a partir do século XX, o que aconteceu? As mulheres foram para o mercado de trabalho. Então, devido a elas terem que trabalhar, não se quis mais ter filhos, então essa taxa de natalidade diminuiu. Por consequência, a partir do século XX, a média da população também diminuiu devido a esse aspecto. Tá bom, gente? Agora sim, pratique e aprenda. Número 1. O gráfico a seguir mostra a projeção de crescimento da população brasileira em parte do século XXI. Então, vamos lá. Mesma coisa, tá, gente? População em milhões são esses números que estão subindo aí, ó. 150 milhões, 160 milhões, 170 milhões, 190 milhões. Embaixo, na carreirinha de baixo, são os anos. Ano de 2000, ano de 2010, ano de 2020, ano de 2030, ano de 2040, ano de 2060. Em 2000... a população cresceu 170 milhões, em 2010, 191 milhões, em 2020, 212 milhões, em 2030, 223 milhões, e em 2040, 228 milhões, subiu. Quando chegou em 2060, diminuiu em 218 milhões, 10 milhões a menos, né? Nome do gráfico, sempre todo gráfico tem um nome. Crescimento da população brasileira entre 2000 e 2060. Agora, com base no gráfico da página 142, tá? Não é esse gráfico aqui, é o gráfico da 142, o primeiro gráfico que a gente assistiu, onde está esse aglomeramento aqui, essa aglomeração. Com base no gráfico da página 142 e no gráfico desta página, nos dois gráficos, e nesse aqui dessa página, responda as questões a seguir. Quantos habitantes o Brasil tinha em 1890? Então, você vai lá em 1890, vai ver quanta população em milhões tinha. Tá lá o número. Lembra que é sempre em milhões. Então, é 14 milhões, 17 milhões, tá ok? Não é 14 pessoas, 14 milhões de pessoas. E no ano de 2010... Bom, gente, no ano de 2010 não está no primeiro gráfico, está no segundo, então dá uma olhada quantas pessoas. Bota aqui, também está em milhões. B, de acordo com o gráfico da página 142, a partir de qual década do século XX a população brasileira passou a crescer em um ritmo mais acelerado? Então vamos lá, vai olhar onde cresceu mais, vamos botar lá qual é o ano. 1890, 1900, 1920, 1940, foi em que ano? 1960, 1980, tá? Inclusive, Não, pensei que estava explicando embaixo, mas não tá não, tá bom? Então, vocês vão ver lá qual é o ano que cresceu em ritmo mais acelerado, cresceu mais. Olha pro gráfico, qual é a linhazinha aonde que disparou mais? Qual foi esse ano? Letra C. De acordo com o gráfico acima, aí é o gráfico dessa página, em qual década do século XXI a população brasileira passará a diminuir? Foi em qual ano? Tá? Foi em 2000, em 2010, onde teve a queda. Fácil, né, gente? Número 2, página 145. A partir do final do século XIX, quais foram os principais fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira? Então, lá na página 143, tem a resposta. Dá uma lidinha lá nos quadradinhos das cores coloridos e bota lá. Pelo menos um motivo para a contribuição do crescimento da população brasileira. Número 3, observe a tabela abaixo. Isso aqui também
Porque o gráfico ele se transforma em tabela, a tabela se transforma em gráfico. Isso aqui é uma tabela. Número de filhos por mulher no Brasil, entre 1940 e 2010. Então, em 1940, a média dele é de 6,2. Em 1980, 4,3 filhos. Em 2000, 2,4. Em 2010, 2,1. Então, essa aí foi se diminuindo devido às mulheres terem se ingressado no mercado de trabalho. Agora, responda as questões a seguir. Qual mudança ocorreu em relação ao número de filhos por mulher entre os períodos apresentados na tabela acima? Aumentou? Diminuiu? O que aconteceu? B. Quais os fatores levaram a essa diminuição no número de filhos? Está explicado lá na página 143 e eu também acabei de falar. Letra C. Pergunte aos membros de sua família quantos filhos seus bisavós, avós tiveram. Compare com o número de filhos que seus pais tiveram. Anote as respostas. Em seguida, confira se a quantidade de filhos em sua família diminuiu de uma geração para outra. Então, o que vocês vão fazer? Vão perguntar para sua mãe e para o seu pai. Quantos filhos os pais deles tiveram? Ou pergunta para a mãe ou pergunta para o pai, tá, gente? Não precisa perguntar para os dois, não, senão vai ficar confuso. Se perguntar para a mãe, perguntou para a mãe. Se perguntar para o pai, pergunta para o pai. Perguntou para o pai. Quantos filhos a mãe da senhora teve? Vamos dizer, 3, 4, 5. Aí vocês vão escrever aqui. E quantos filhos quantos irmãos você tem contando com você? Aí vocês vão botar, aumentou ou diminuiu a quantidade? Tá bom? Deu para entender? Eu vou explicar de novo. Perguntou para a mãe e para o pai quantos filhos os pais deles tiveram. Para um ou para outro. Aí coloca aqui, avô, avó, quantas quantidades. Depois você vai ver quantos filhos o seu pai ou sua mãe teve, quer dizer, os seus irmãos contando com você. Depois vocês vão dizer, aumentou ou diminuiu a quantidade em relação do seu avô para sua mãe, do seu avô da sua avó para o seu pai, tá bom? Vamos dar uma paradinha aí, tá bom? Vamos fazer essa página 144 e 145. Depois vocês mandem para mim para eu corrigir, tá bom? Um beijo, ó. Fiquem com Deus e até a próxima aula.